Pronto. Vamos lá, pode continuar. Desculpa. Não, tá tranquilo. E essa semana Hum, cheia de coisa também, e para não ter que refazer a minha agenda, eu adaptei as coisas. certo. E tá dando certo. É isso. Olha, em nome para que a gente possa ter a constância que a gente precisa ter e que a gente gostaria de ter, nem por uma questão de resultado. Sim, por uma questão de resultado também, mas é por uma questão de alimentar nossa autoconfiança, principalmente. É necessário que você tenha esse jogo de cintura de saber que você vai ter que desconstruir e construir e mover a sua cinturinha e rebolar para que as coisas deem certo. E às vezes é entender que o planejamento não deu certo, que você vai ter que construir outra vez. Então, muito obrigada, meu Deus. A aula de hoje está certinha sobre planejamento mesmo. Vim preparada para isso. É isso. Hoje vai ser o roteiro, né? Hoje eu vim com o roteiro, mas foi assim. Eu estava construindo com o ChatGPT porque eu estava com outra aula preparada para o dia 31 de julho, para a gente conversar sobre vendas, e o assunto foi para análise da concorrência. E aí, a aula de hoje era sobre vendas de novo, mas foi para planejamento. Por quê? Para que a gente possa vender com segurança, a gente precisa entender qual que é o chão que a gente está pisando, né? Qual que é a meta? Para onde que a gente vai? O que que a gente quer, né? Então a gente vai Sim. começar por aí. E aí, contextualizando. Tem, acho que umas. Não chega a ser 15 dias, mas tem mais de uma semana que eu tô fora do feed. Não tô aparecendo no feed. E aí, por É, vários motivos, né? A minha vida, dentro dessas 15 semanas, mudou muita coisa. Eu entendi que para ter a vida que eu queria ter, eu ia ter que abrir um espaço maior para me cuidar. E aí Deus proporcionou que eu tivesse esse tempo maior na parte da tarde, então eu tive que me replanejar. Somando ao fato de que estamos em agosto, portal 8/8, aniversário de 17 anos, de 16 anos da Lívia, da minha primeira filha. Então já é uma data que naturalmente eu fico mais introspectiva e pensando o que que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, será que eu tô fazendo certo o que eu tô fazendo aqui? Então é uma época para mim que é o meu ano novo, de fato, assim, é a minha morte e o meu renascimento. É aquela hora que eu olho e falo assim, cara, 16 anos atrás deu errado, para que muita coisa desse certo e para que eu pudesse honrar aquele momento. Porque uma pessoa morreu para que eu ficasse viva, muitas pessoas se foram e eu fiquei. Então, isso me leva a entender que eu preciso honrar essas vidas que passaram pela minha vida e também honrar a minha vida que está aqui para fazer algo de bom com tudo isso que aconteceu, como diz a constelação familiar. Na constelação familiar, a gente fala para os nossos pais, né, que a gente não consegue fazer muito diferente deles, segundo Bert Hellinger, mas a gente procura cair um pouquinho mais longe, que o fruto caia um pouquinho mais longe do pé da árvore, para que a nossa vida possa evoluir, para que os próximos possam ver a nossa evolução e queiram cair um pouquinho mais longe, e assim a gente vai chegando, né? Então a gente fala que a gente vai fazer algo de bom com aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Oi, Ana, querida. E aí, eu trouxe a reflexão da Carta da Morte, é sobre isso, né? Nós, terapeutas, a gente não pode perder ela de vista, nunca. Tem um salmo na Bíblia que fala que a gente, para Deus, se eu não me engano, é Salmo de Davi, mas eu não vou lembrar o número, que fala: Deus, me lembra dos meus dias, me lembra de contar os meus dias, porque um dia ele vai acabar. Então, assim, é o tipo de sabedoria que a gente precisa ter para a gente viver uma vida boa e entender que a nossa vida, em algum momento, ela vai terminar. E entender isso traz mais leveza para a morte e, ao mesmo tempo, mais seriedade para a vida, porque as pessoas que não estão despertas, elas não lembram dessas coisas.
né? E aí, a gente olhando para a morte, né? E para as coisas que ficaram para trás, a gente entende assim que a morte, ao contrário do que eu vou falar dos como não despertos, ao contrário do que as pessoas não despertas elas imaginam, essa carta eu acho ela muito bonita, porque ela mostra um arquétipo de morte. Eu vou mostrar para você. Eu deixei hoje, tem tempo que eu não faço isso, mas eu deixei a live aberta aqui. O arquétipo da morte. Normalmente no tarô, né, quando você vê em filme a carta da morte, fala assim, nossa, morte é morte. E nem é tudo isso, né? É morte e renascimento. Essa carta, ela tem a imagem da morte por fora. Olha minha mentora linda aparecendo aqui hoje. Oi, Jana querida. Hoje eu tô aparecendo aqui em segunda pessoa, porque a primeira pessoa tá em live, tá em mentoria. E dentro dessa carta aqui, a gente olha e você vê que tem algo novo na cena aqui. Para mim, ela parece muito a Estrela d'Alva, sabe? Sabe? Vocês conhecem a história da Estrela d'Alva? A Estrela d'Alva, ela é a última estrela a perder a luz quando o Sol nasce e é a estrela que brilha mais forte. Na verdade, a Estrela d'Alva, que a gente que já orientou muitas caminhadas, também conhecida como a Estrela da Manhã, e é, Jesus, né, usa-se essa metáfora para falar de Jesus Cristo, não é uma estrela, é um planeta, é Vênus. Vênus, que é o planeta do amor, que é o que impulsiona o caminhar com o coração, o amor, com a leveza. E a morte, ela mostra assim. Cara, tem uma coisa que tá acabando aqui. Tá acabando aqui um negócio que pode te doer muito, mas tá acontecendo uma transformação para algo muito melhor, crescer, nascer, crescer e aparecer. E é isso o que a gente passa. E quando a gente tá falando assim, eu não sei se é assim para você, mas antigamente quando eu pensava, planejamento, nossa, que legal, planejamento, né? Parece tão chique a palavra planejamento, mas a gente não leva em consideração toda a transformação que a nossa vida precisa passar para que as coisas e o planejamento realmente funcionem. E não é minha intenção aqui fingir que essa transformação não precisa acontecer. Porque se o que a gente quer que aconteça não aconteceu ainda, é porque alguma coisa precisa morrer para que outra coisa nasça. E essa é a minha reflexão por conta do dia de amanhã. Quando eu comecei o Crescer Apareça, amanhã o Crescer Apareça faz um ano. Exatamente amanhã. Eu escolhi fazer a inauguração do Crescer Apareça no dia 8/8, até em honra à Lívia, e por entender que algo morre para algo novo nascer. Então, no dia que a minha filha veio a fazer a passagem, nasceu uma mãe de uma criança não nascida. E mudou tudo na minha vida. Mudou a minha visão de vida completamente. Assim como eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso com você, porque você já passou por muitas transformações como essa. E a trazer essa clareza de que a gente está fazendo um planejamento hoje. Eu queria trazer o assunto planejamento com essa pegada, assim, nem tão pesada quanto a morte, nem tão leve quanto as pessoas dão de valor para a vida, para que a gente possa entender para onde a gente está indo e o que que a gente quer para daqui a 6 meses. Porque se a gente topa esse deixar coisas para trás, essa metamorfose da borboleta, como você gosta da analogia, algo de muito bom vai nascer. Se a gente não topa, algo de muito bom vai deixar de acontecer, né? Então, você trouxe papel e caneta? Sim, Então, tá ótimo. Fez aqui. sentido para você tudo que eu falei? Às vezes eu acho que eu vou tão fundo, Não, não. Total. que eu viajo tanto na maionese, viajo pouco, só um pouco. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso.
tá? Deixa eu ver se, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, temos vitórias para falarmos? Ai, como que eu digo assim, Vitória, Vitória? Assim, Lídia, eu vejo assim que as coisas estão fluindo, sabe? Uhum, Né? E fluindo pro lado bom mesmo, não é assim, fluir, não, tá fluindo mesmo, sabe? uhum. Essa semana eu tive conversa, né? Uma entrevista com três pessoas interessadas na, Uau. na, na terapia, certo? Mas assim, eu senti assim, firmeza em uma só. Uhum. As outras era mais assim por curiosidade, sabe? Mas Mas me fala mesmo uma assim, coisa. Vai, fala. Não, eu vou terminar, vou deixar você terminar. mesmo assim, me procurou. Se houve só a curiosidade, eu falei assim, sabe? Não disse, não fiz uma consulta, não. Eu dei tópicos importantes da terapia, TRG e sobre o coach, e falei sobre o meu método, que eu junto as duas. Certo. Parabéns. Lancei, lancei a isca. Arrasou. Arrasou muito. Você tá de parabéns. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acabou que eu não segui o roteiro, só para variar, mas eu falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu perguntar, essas três pessoas vieram por onde? Foi por indicação, pelo Instagram? Uma foi através da plataforma de cursos lá da TRG, né? Legal, E outros dois foram através do Instagram. legal, legal. Que você tá atraindo gente pelo Instagram, parabéns. E tá tudo bem você sentir firmeza em um, tá? Mas não deixe as outras de lado. Mantenha o relacionamento com funil Sim, de vendas. Tem uma aula que a gente fez sobre o funil de venda. Você vai lá, dá uma olhadinha nela para você saber como que você vai puxar. Eu vou fazer, vai dar uma aula. Você convida essa pessoa para essa aula sobre alguma coisa assim e vai procurando saber o que que atraiu as pessoas para você. Qual foi o assunto que essa pessoa veio tratar? Qual foi o problema que ela veio resolver? De tempos em tempos, vai lá, dá uma conversada com a pessoa, manda um videozinho sobre a questão que ela falou. Faz um videozinho, como quem não quer nada. Eu lembrei que você pediu. E eu fiz um vídeo, não deixa transparecer que foi especialmente para essa pessoa, mas faz o vídeo e daqui 2 dias você manda, entendeu? E vai ali alimentando essa pessoa, porque tem pessoas. Porque assim, eu e você, nós somos pessoas muito papum. Eu sei que eu tenho um problema para resolver, eu sei quem resolve o problema, então já está decidido, eu vou procurar resolver o meu problema. Agora, 70% das pessoas não são assim. Porque elas não querem resolver, elas não querem morrer, entendeu? Elas não querem sofrer a transformação necessária. Tem alguns baralhos mais bonitinhos e mais fofos que a morte, ela tem. Eu tenho um baralho que tem uma imagem mais bonitinha, mas não sei por que eu não trouxe. Eu trouxe essas representações que são morte mesmo o formato da transformação, que é a borboleta. Fala de borboleta. E a borboleta é um arquétipo bonitinho que também fala sobre morte. As pessoas adoram esse arquétipo, mas ninguém quer passar pela metamorfose. Então, assim, elas precisam de um tempo para entenderem que a vida delas vai ficar muito ruim se elas não fizerem alguma coisa em relação a isso. Às vezes, só você explicando para elas o que que pode acontecer de muito ruim em elas não fazerem essa transformação, já atrai ela para o seu produto. Mas tem gente que vai precisar passar pelo muito ruim e ver a vida realmente muito ruim antes de escolher passar pela terapia. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. A maioria das pessoas não se despertou para isso. E aí é interessante você ir por esse caminho. Tipo, faz um videozinho, daqui a dois dias você. E vai, ó. Deixa eu ver. Eu acho que eu não falei. Ai, gente, eu vou ter que mudar de assunto de novo.
Tá, eu vou falar rapidinho. Eu vou falar rapidinho para você. O que que eu tô fazendo? Eu tô afastada esses dias porque eu decidi firmemente que o meu funil de vendas vai ser alimentado prioritariamente por internet. Eu quero que as pessoas venham pelo YouTube e pelo Instagram para mim. Então, eu preciso reconstruir a minha fala para saber como que a pessoa que chega para mim fala. Então, por exemplo, digamos que eu seja a pessoa que a Rosana vai atender. Digamos que o assunto seja sobre relacionamento. E aí eu chego para você falando, nossa, olha, eu tô apaixonada por um cara e ele mora, sei lá, em Brasília e eu moro no Rio de Janeiro e eu tô me sentindo uma caca, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Eu estou perdida, eu não sei o que fazer, me ajuda, Rosana, porque ele mora longe e por que que eu tô apaixonada por ele? Por que que eu não gosto de uma pessoa que mora mais perto de mim? Enfim. E aí você vai olhando para o padrão, né? Mas qual que é o padrão dessa cliente, dessa pessoa que me procurou? Ela está se sentindo como? Perdida, porque ela não sabe o que fazer, ela está gostando de uma pessoa de fora. Será que ela está gostando porque ela está indisponível para o amor? Entende? Então, você, dentro do seu padrão, dentro do seu jeito de analisar, dentro da terapia que você atende, você vai observar o padrão de fala dessa pessoa, porque você não vai falar de outro jeito. Você não vai falar que essa pessoa tá, sei lá, encalhada, em busca de um novo amor. Se ela tá falando que ela tá perdida. Você não vai colocar que ela tá apaixonada, você vai colocar que ela tá perdida. Então, toda a sua fala vai ser para uma mulher que se sente perdida. E não para uma mulher que está apaixonada. E não para uma mulher que está buscando um novo amor. Entende? E Sim. aí você vai adaptar para as falas e as expressões dessa pessoa. O que que eu fiz quando as pessoas me procuram? Eu faço isso. Dá um oi, Rosana. Ai, Só que eu coloco na prática, tá? Então, o vídeo fica aqui que eu falo para você que fica em terceira pessoa. Coloco na live prática. Gravo o vídeo e eu falo para a pessoa, eu às vezes, nem sempre eu falo, às vezes eu falo, a maioria das vezes eu falo que eu tô gravando aqui, ou quando eu, tipo assim, eu tô no computador, não tem celular, não tem nada, eu peço para a pessoa para eu poder gravar, para eu poder analisar essa conversa. Depois, eu subo esse vídeo para o YouTube e deixo ele invisível. Coloco ele não no privado, coloco ele não listado. Por quê? Porque quando eu coloco ele no não listado, ele fica assim, ó. Deixa eu compartilhar com você aqui. Tá no meu. Vou mostrar para você o que eu faço. Por acaso, eu estava vendo o nosso último vídeo para preparar a nossa aula. Então, porque ultimamente o que eu mais analiso é a minha fala, a fala da minha persona, o meu método, para ver se está tudo alinhado. Eu não fico olhando para quase nada de fora. Share. Deixa eu ver aqui. Fala para mim se você está vendo o vídeo, sim. tá? Então tá. A gente não precisa dele não, tá? Como você pode ver, eu subi o vídeo da nossa aula, que até porque eu subo desse jeito para colocar no na Hotmart. E aí, eu coloco a descrição aqui só para eu saber o dia da aula, ou sobre o que foi que nós tratamos. Porque se precisar de alguma bugada na Hotmart ou eu precisar mudar de plataforma algum dia, então eu tenho essa informação. Já é uma coisa para você guardar caso você algum dia queira guardar aulas em algum tipo de plataforma. Quando você clica em mais, depois da descrição, você vê aqui transcrição, tá vendo? Aqui, ó, Sim. tá vendo? E embaixo tem mostrar transcrição. Eu vou em mostrar transcrição.
eu copio essa transcrição. É uma coisa, a transcrição do YouTube, ela não é tão boa assim, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou copiar ela, eu copio num documento de texto qualquer, tá? Só isso. Copiar, eu não vou fazer ela toda, não. Vou lá, copio, coloco. Você viu que eu mudei de tela ou não apareceu para você que eu mudei de tela? Pareceu. Apareceu. Tá. Eu vou aqui no Drive, no Google Drive. Para mim é muito mais fácil lidar com um Drive de nuvem para eu poder jogar essas informações, porque depois eu acesso do celular ou de outro computador. E colo a transcrição, tá? Deixa eu colar aqui. Não foi? Acho que não foi. Não, não tem problema. Eita ferro. Ficou tudo zoado. Vamos lá de novo. Só para você ter uma ideia do que eu faço. Copio, venho no documento. Ah, colou o documento de texto aqui. Colo. Depois que eu faço isso, é certeza que não vai estar 100% certa essa transcrição. A transcrição do YouTube, ela foi feita aparentemente para o inglês. Então não fica 100%. Depois eu vou assistir no vídeo com um fone de ouvido e vou lendo essa transcrição para ter uma experiência imersiva. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tá. Eu vou pegar um pedaço de um relatório que eu fiz de uma dessas transcrições, conversando com a pessoa que se interessou com o meu pelo meu trabalho, para te mostrar o que que eu faço, tá? Eu vou só pegar um pedaço do relatório que eu girei. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou jogar aqui só para te mostrar o que que eu faço com esse roteiro e vou compartilhar com você. Deixa eu só apagar o nome da abençoada, porque provavelmente ela vai comprar o Cresce Apareça. Certo. E agora eu vou compartilhar com você. Eu pego a transcrição, jogo no documento, depois eu vou ouvir. Eu fiz, porque eu preciso falar para você o que eu já fiz, para você não pensar assim, tem um jeito mais fácil de fazer, eu vou fazer. Não vai dar certo, porque eu já fiz. Copiar e colar, gerar o PDF e jogar direto no chat GPT. Porque ele vai interpretar que está tudo escrito certo lá. E nem tudo está escrito certo. E aí, você precisa, sim, ouvir palavra por palavra, principalmente da fala do que ela fala. Você chegou a gravar essas entrevistas que você fez? Não. Tá, da próxima vez tá tudo bem. Você vai colocar o fonezinho, vai ouvindo palavra por palavra, e você depois vai gerar um relatório. Esse relatório, junto com a transcrição, você vai jogar para o chat GPT, explicando para ele que da transcrição ele vai tirar as expressões e as palavras que a persona falou. E o que que eu fiz também? Eu grifei em amarelo a fala dessa persona naquela transcrição. Então a transcrição tinha marcado em amarelo. Para o chat entender que o que está grifado em amarelo é da persona, tá? Agora eu vou te mostrar o relatório que eu fiz. Apareceu para você? Pareceu. Apareceu. Tá pequenininho para você, né, Rosana? É, mas eu consegui aumentar aqui um pouquinho. Eu vou ler para você. Tá. Tá. Então tem uma coisa assim, a pessoa estava falando comigo, aí eu perguntei para ela, como que você acha que eu posso contribuir com você?
E aí a pessoa fala assim: então, eu não sou uma pessoa que eu gosto de me expor muito. Ela falou: eu não sou tímida, eu não sou envergonhada, mas eu não gosto de me expor, eu não sou dessa realidade, sabe? Então, assim, o que que eu vi? E ela falou essa expressão: eu não gosto de me expor muito, várias e várias e várias vezes. E aí eu coloquei lá: Fulana não se vê como uma pessoa com alto senso estético, apesar de ser uma pessoa de alto senso estético, porque essa pessoa é assim, linda, perfeita, maravilhosa, e ela tem tudo na casa dela, tudo muito bonito, muito organizado, porque eu já fui na casa dessa pessoa. Ela não é de se expor muito. E eu coloquei entre aspas o que ela falou. Não é de se expor muito. Em algum momento ela falou desse exato jeito. Acredita que para fazer vídeo tem que pentear o cabelo e vai perder uns 40 minutos. Às vezes acorda igual a Marge Simpson. São palavras da persona, não são minhas palavras. Sim, E aí, o que que eu percebi? Que a minha persona, de verdade, ela não se conecta com as palavras timidez e vergonha, que eu estava usando muito. Ela não gosta de ser vista como tímida e envergonhada. Então, quando eu coloco a palavra timidez e vergonha, e eu tô falando com a minha persona, e essa persona não se conecta com essa fala, ela vai pensar assim, não é pra mim, entendeu? Mas quando ela fala, por exemplo, que tá entre aspas aqui, que foi fala dela mesmo, mas botar a cara e falar do que eu faço, meu Deus. Então, assim, numa copy que eu fosse fazer num Reels, numa página de vendas, ou na bio, se eu colocasse assim, te ajuda a botar a cara e falar do que você faz. Entendeu? O Instagram é a maior passarela do mundo. Eu preciso botar a cara. Fala dela. Então, quando eu for falar do Instagram, eu preciso falar que o Instagram é a maior passarela do mundo e que ela precisa botar a cara no Instagram. sim. Entende? Até para gerar Sim. rapport. E aí é um teste, tá, Rô? Fez sentido para você? Sim, total. É um teste, tá? Porque você tá vendo que vem as pessoas interessadas, você vai pegando a fala dessas pessoas, o que que interessou, qual foi a dor, qual foi o desejo, e começa a falar isso nos seus reels. A minha persona, ela se interessa em aparecer em redes sociais porque ela quer atrair clientes através das redes sociais. Só que ela não se acha bonita para isso. Em outras palavras. Mas ela fala que ela não é muito de se expor. Ela não fala que ela não se acha bonita. Se eu falar que ela não se acha bonita, adivinha? Ela vai achar que não é pra ela. Nossa, interessante isso, né? Entendeu? Completamente. Já até marquei aqui. Então, voltando ao assunto do porquê que eu estou afastada das redes sociais e não recomendo que você faça isso, porque eu vou colher frutos do meu afastamento, tá? Eu estou reconstruindo a minha fala. Então, assim, essa foi uma das personas uma das pessoas que eu entrevistei que eu achei muito interessante a fala dela. E como eu quero fazer isso, eu preciso reconstruir toda a minha comunicação. Eu preciso reensinar os meus agentes a falar a fala da persona. Então, o que que eu fiz? Eu fui conversar, eu vou passar fluidamente para você porque eu entendo que você já entendeu o jeito que você vai falar com o chat GPT, certo? Sim, Então, você vai conversar com a sua persona quando você for fazer a entrevista, você vai trazer muita clareza para ela, do mesmo planejamento que a gente está fazendo aqui. Como que eu posso contribuir com você hoje? Como é que está a sua vida hoje? Qual que é a sua questão? Qual que é o seu desafio? Ela vai ali falar, você está gravando. Ela vai falar para você, não, porque eu tô assim, perdida, porque eu tô apaixonada por um moço e esse moço não me dá bola. E, e aí vai falando, e como que você se sente? Você dá corda para essa pessoa. Não, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido, porque essa pessoa não me dá bola, essa pessoa não quer saber de mim.
E aí você vai perguntar para a pessoa assim: e se eu tivesse uma vara de... Deixa a pessoa falar. Como que ela se sente, como que ela se vê, como que as pessoas falam para ela, é, e qual seria o cenário ideal para ela? O que que você gostaria que estivesse acontecendo no lugar disso? Que é o ponto B. Você conhece o coach? O ponto B dessa situação. Ah, eu gostaria que tivesse acontecendo assim, 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 assado, e taranã, 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 beleza. Se eu fosse uma maga e eu tivesse uma varinha de condão para resolver todas essas situações hoje, como você se sentiria? Ah, eu me sentiria assim, assim, assado. Eu faria isso, isso e isso. E aí você vai delimitando o que que você sentiria, o que que você vê, o que que... Aqueles seis sentidos que a gente já conversou, sabe? Que a pessoa vê, ouve, cheira, pensa, sente, o que falam pra ela. Tudo que você puder perguntar, porque depois você vai usar isso para página de vendas, para legenda, para Reels. E aí, você vai pegando todos esses detalhes. Depois que você pegar tudo isso, o ponto A, o ponto B, como ela se sentiria se você fizesse alguma coisa para mudar essa situação? O que que vai acontecer se ela não fizer nada para mudar a vida dela em 6 meses? Que é o ponto C, e a gente vai falar sobre isso também. Você vai usar tudo isso, você vai pegar, vai gravar, vai subir para o YouTube, como não listado. Você sabe fazer isso, não sabe? Eu acho que não. Tá. É, Quando você usa o Zoom para fazer os seus atendimentos, o Google Meeting, Google Meet. tá? Mas se você for fazer que nem eu, que eu coloco em live assim, você vai colocar live em. Eu já ensinei isso num Reels. Ao invés de colocar público, você coloca prática. Sim. Depois você vai em arquivados e baixa esse vídeo. Vai estar em arquivados. Lá nos arquivados você tem stories, você tem live, você tem as postagens que você arquivou e tal. Inclusive, se você demorar a baixar vídeo com som, o som some, tá? Eu descobri isso a duras dores, que depois eu perdi um monte de coisa sem som. E os de live ficam guardados só por 30 dias. E aí você baixa. E aí você vai e vai estar no arquivo de vídeo, você vai em compartilhar. Vai aparecer a opção de compartilhar no YouTube. Conforme você vai passando o passo a passo lá, chega uma hora que aparece invisibilidade. Ali, em visibilidade, vai aparecer a opção de público. Eu faço isso toda quinta-feira, Rosana. Acabou a aula, eu faço isso. Os vídeos do tarô, eu faço isso. Então, assim, tá mais do que decorado. Você vai fazendo passo a passo, chega uma hora que chega em visibilidade. Isso vale também, eu vou falar, eu vou despejar. Você que segura aí. Depois, qualquer coisa. Se você quiser, em algum momento, colocar vídeo no YouTube para distribuir, faça desse jeito. Porque o YouTube entende que você está dando para ele avaliar e ele vai distribuir melhor depois. Não coloca público o vídeo. Você coloca não listado ou privado. Por quê? Porque o YouTube ele vai ter tempo para analisar o seu vídeo e saber para quem que ele vai entregar. Entendeu? Então, mas para Entendi. essa finalidade, você coloca não listado, porque senão não gera transcrição, se você colocar privado. Tá. Aí, você colocou lá, o vídeo vai demorar um tempo para subir. Deixa lá e vai fazer vai viver tua vida, tá? Depois você vai pegar a transcrição lá do seu videozinho, vai fazer aquele processo que eu te ensinei a fazer. Depois você vai pegar, vai gerar o relatório, olhar, ouvir palavra por palavra, grifar na transcrição a fala da sua persona para você falar para o chat GPT que aquele grifo é da persona. E vai gerar o seu relatório. Ela entende isso, isso, isso. E você vai trazendo pontos ali do que? Em que ponto que ela tá? Por que que ela te procurou? No que ela errou antes de vir até você? Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo da minha persona, tá? A minha persona, ela acha que ela precisa comprar o melhor equipamento para aparecer. Ela acha que ela precisa estar arrumada e maquiada e com o cabelo arrumado o tempo todo.
Ela acha que ela precisa estar de jalequinho ou de blazer para poder aparecer em rede social. Ela acha que ela precisa estar com o melhor cenário do mundo. Se ela não tiver com tudo isso, ela acha que ela não está apta a aparecer. Ela tem tanto conhecimento que ela não sabe o que que ela fala primeiro. E ela acha que ela precisa estudar mais porque ela não está preparada. Então, são erros que ela comete. Ela deixa de aparecer porque ela não tem cenário, não tem maquiagem, porque ela não fez o procedimento estético, porque ela não emagreceu, porque ela não pintou o cabelo. E não aparece por causa dessas coisas, porque ela precisa fazer mais um curso e não aparece por causa disso. E acaba ficando com a cabeça com obesidade mental e não coloca pra fora. São erros que a minha persona comete. Então você precisa saber o que que a sua persona cometeu de erro antes de chegar em você. O que que ela procurou antes que cansou ela antes dela chegar em você. E aí você vai mapeando isso. Você tá ali com seu fonezinho, vai ouvindo, vai gerando seu relatório com base nisso. Ah, ela, sei lá, fez feitiço para atrair a pessoa amada. Ela, vamos ver, cansou de mandar mensagem para ele. Ela fez jogo, se fez de difícil. Não sei se você, até que ponto isso é bom ou é ruim pro que você tá fazendo. Ela ouviu demais o conselho da amiga que não namora ou da amiga que se relaciona com mulheres. Também é uma saída, porque é uma pessoa que se relaciona com mulheres, ela não pode dar. Tô viajando muito no maionese, mas eu quero que você veja esses padrões, entendeu? E aí você vai gerando seu relatório com base nisso. Ah, qual que é o ponto A? Como que ela se sente? Como se ela se sentiria se eu ajudasse ela nisso? E aí você vai gerando esse relatório. Depois você vai pegar essas informações, jogar no chat GPT e vai pedir para ele falar para você o que que ela não falou para você porque ela não sabe o que está acontecendo com ela, que é a segunda camada. O que que ela não falou para você por vergonha ou por ego? Porque o chat GPT vai te ajudar a mapear isso. E você vai juntar todas essas informações. E por último, você vai pedir para o ChatGPT gerar para você um glossário, um dicionário, tá? Não precisa ser glossário, não. Glossário é só porque a pessoa é nerd e fala difícil. É um dicionário de palavras e expressões que a pessoa utiliza, porque você quer utilizar essas mesmas palavras na sua comunicação com ela. Entendeu? Ele também vai gerar isso para você. E foi lá que eu vi que minha persona fala muito botar a cara, que o Instagram é passarela. E que eu preciso resolver isso, porque não é o jeito que eu falo. Então, assim, eu não tenho como caminhar numa ponte que já foi construída anteriormente se eu estou construindo essa ponte para ir para outro lado. E aí isso bugou minha cabeça, porque eu não via, eu queria muito conseguir, mas eu não estava conseguindo. Então eu parei de ser constante em rede social para construir uma outra comunicação, entendeu? Porque a minha fala, ela é muito direcionada para as pessoas que eu conheço em networking, das vidas passadas, dos caminhos passados, dos caminhos que eu vou passando e as pessoas vão se conectando comigo. Então eu pego muito dessa fala e coloco ali. Só que eu estou numa mentoria justamente para fazer o funil do digital. E nessa mentoria para fazer o funil do digital, a minha mentora falou sobre isso, que o comportamento de compra da persona que eu quero atrair pelo digital é diferente. E também tem isso. Quando você for analisar as pessoas, se você quer atrair as pessoas do digital, analise as pessoas que chegaram pelo Instagram para você. Porque é com a fala delas que você tem que se conectar. Entendeu? Sim. Dúvidas até aqui? Não. Nossa, falei um monte. Pode falar, Rosana, eu deixo você falar. Hum.
Então é isso. Tá valendo a pena até aqui? Sim, tá sim. Rô, já passaram 43 minutos de aula. Sugiro que você pegue essa aula no gravado novamente, assista novamente para você fazer no passo a passo, porque é detalhado, é técnica essa parte mesmo, tá? A gente vai voltar nesse assunto numa aula sobre isso. Depois que eu terminar todo o processo, eu vou voltar para a gente poder conversar sobre isso, tá? Hoje é sobre o planejamento. Então, nós vamos para o planejamento. Vai ser interessante você analisar, porque você vai construir essa mesma ideia quando você estiver entrevistando a sua persona, tá? Você pegou papel, né? Sim. Então, vamos lá. Dobradura do Cresça e Apareça, aquela coisa linda que é em três partes, não é em duas, você já conhece muito bem. Eu gosto assim, coisa linda. Precisa estar em três partes direitinhas? Não, não precisa. Mas eu sei que você não é você é uma pessoa mais executora do que perfeccionista, então não tenho essa preocupação com você. Três partes. Eu já fiz esse exercício comigo, já tenho os meus números, mas eu vou fazer novamente. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar 2 minutos para cada passo. 2 minutos para fazer o ponto A, 2 minutos para fazer o ponto B, tá? E eu não vou dar direto. Então, eu vou colocar o cronômetro para rodar aqui. Peraí. Você vai colocar o ponto em que você está hoje. As coisas boas, as coisas ruins que tem na sua vida. E você tem 2 minutos para isso, tá? Tá contando já. No ponto, no ponto A. Oi? Ponto A. Que desespero! Você ouviu esse barulhinho? Eu levei um susto. Então, eu também. Eu não estava esperando. Vamos voltar.
Consegui fazer um panorama bem bom. Coloquei coisas boas e coisas ruins, coisas que eu quero mudar, coisas não tão boas assim. Agora, nossa, senti cheiro de dama da noite agora. Agora, a gente escreveu coisas do ponto A, agora a gente vai pro nosso ponto B, do outro lado, da outra ponta. Lembra como a gente faz? Sim. Vou contar o tempo. Vamos lá, Peraí. valendo. Peraí. Ai, meu Deus, No ai, meu ponto Deus. B, Fala aí. no ponto B é o quê? Oi? O ponto B é onde você quer chegar, em 6 meses. Tá. Vamos lá, valendo. Estou de novo? Agora não. Certo. Agora, a gente vai fazer um pouco diferente das vezes que a gente fez da outra vez. Eu não sei se você lembra que a gente faz o roadmap. Mas antes da gente ir para o roadmap, eu quero que você vire a folha e você escreva atrás dessa folha o ponto C. O que que é esse ponto C? É para a gente entender o que que a gente perde se a gente não colocar o plano em prática. É a cenoura de trás em ação. Eu já falei para você sobre a cenoura e o coelho? Sim. Exatamente. Então, nós temos na vida, é como se a gente fosse um coelhinho e a gente está correndo atrás de uma cenoura. Só que tem uma outra cenoura vindo por trás e a gente precisa entender se a gente vai ser movido pela cenoura da frente ou da de trás. Fato é que na vida a gente precisa se movimentar, porque se a gente não se movimenta, a cenoura de trás vai alcançar, entendeu? Então, o ponto C é como se fosse a motivação da cenoura de trás. E a gente vai escrever atrás da folha, tá bom? E aqui você escreve como você quiser. Você pode escrever assim, você pode escrever assim, você pode ocupar todos os espaços, não importa, tá bom? Vou dar mais 2 minutos. Tá. Valendo!
Agora, Rô, como foi a experiência? Boa. Certo. Trouxe uma clareza maior para você? Sim. Eu lembro É, que da outra vez que a gente fez, eu não consegui tanta coisa. Só quando você ficar empacada, e nessa aqui a coisa foi. é. Então, toda vez que eu faço esse exercício, eu tô falando assim do fundo do coração, porque eu também sinto isso. Fazendo aqui com você, o ponto C, eu escrevi muito rápido, porque eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei o que vai acontecer se eu não colocar meu plano em prática. E aí, quando eu terminei com menos de, faltando 30 minutos, 30 segundos ainda. E eu olhei para o ponto A e B, eu vou colocar aqui A e B, que eu não coloquei. E lembrei de mais coisas boas que eu não coloquei dos dois lados. Eu esqueci de colocar que eu tenho mais um investimento aqui no ponto A e que eu quero manter esse investimento, né? Tenho três investimentos e mais um investimento. Ah, não, eu tenho mais investimento. Olha só, porque as coisas vão melhorando conforme a gente vai fazendo isso, né? Vou te contar duas, uma peripécia e um golpe que eu sofri. É muito engraçado. Eu não sei se isso acontece com todo mundo e as pessoas não têm esse conhecimento porque elas não estão olhando para o dinheiro, ou se o universo está tentando me ensinar alguma coisa. Menina, tentaram roubar 5 milhões de mim. O André olhou para mim e falou assim: Jane, o golpista tem mais confiança em você do que você mesmo. Eu falei, mas eu não tenho 5 milhões nem no mapa dos sonhos, André. Como que esse moço tem para mim 5 milhões? Tentaram roubar 5 milhões de mim, Rosana. Você acredita? Enfim, assim, é triste, mas é engraçado. Que eu pensei assim, bom, se roubar, se o bandido ele tem confiança de que eu posso ter 5 milhões na conta, então o universo está dizendo para mim que eu posso mais. Então bora lá, né? E Sim. outra coisa é que assim, os meus investimentos, eles são muito, de uma forma geral, eles são muito, como é que fala? Tradicionais, seguro, eu esqueci o nome que dá, o nome certo. São muito seguros, só que em nome da segurança, você tem menos rentabilidade. E aí, o que que eu fiz? Eu descobri através de uma mentora minha de Access que tem investimento no Banco do Brasil de altíssimo risco, que você Não estou falando para você fazer isso não, tá, Rosana? É só porque eu quero aumentar o meu portfólio e fortalecer a minha confiança e a minha audácia interior. Então, o que que eu fiz? O investimento em criptomoeda, que está crescendo, eu coloquei. Você pode investir a partir de 1 centavo no Banco do Brasil. E quem é correntista no Banco do Brasil não paga nada a mais para isso. Então eu investi 5 centavos. Só para ver o que que vai acontecer com os meus 5 centavos. E também para me sentir assim, nossa, eu tô colocando o pezinho lá no desafio, né? Tô rindo da boca do perigo, como diz o Rei Leão. Então é isso, entendeu? Eu tô olhando mais para isso. Isso foi um ganho desse processo de autoconhecimento, de olhar e ver, nossa, eu tô enxergando muito mais o meu ponto A, com todas as nuances dele, de coisas muito boas, de coisas muito ruins, e o ponto B e o que vai acontecer comigo se eu não fizer nada. Faz sentido para você isso que eu tô falando? Sim, faz sim. Ao mesmo tempo, tenho coisas financeiras para resolver ainda, que eu tô planejando para poder resolver, que ainda tenho contas a pagar aqui, então vamos que vamos. É, Agora, a gente vai fazer o roadmap. Se você quiser, você pode fazer de pé, ou você pode fazer com as mãos, ou você pode fazer mentalmente, tá? Então, o que que a gente Tá. vai fazer? A gente está falando de 6 meses.
Então, a gente precisa separar em 6 passos. O que que precisa acontecer entre agosto, final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até o dia 7 de fevereiro de 2026. Então, no dia 7 de fevereiro de 2026, a gente quer estar no nosso ponto B. Então, esse último quadradinho do passo aqui é o ponto B, né? É o ponto B. E o primeiro quadradinho desses passos, vamos colocar assim, tipo uma amarelinha. Deixa eu mostrar para você o desenho que eu estou fazendo. Tá vendo? Quadradinhos. Eu só coloquei Ah, passos tá. aqui, ó. Isso. O último passo aqui é o ponto B, tá? E esse primeiro passo aqui é o primeiro mês para sair do ponto A. Então, o que que a gente vai fazer? A gente já sabe aqui que no nosso ponto B, o que que a gente quer que esteja acontecendo. E a gente já sabe, e o que que a gente precisa estar fazendo no dia, até o dia 7 de fevereiro de 2026, para que, lembrando que esse último mês é a reta final, para que a gente alcance os objetivos que a gente tem. Então vamos lá. Eu vou colocar 5 minutos, mas eu vou dar um exemplo para você. Eu quero estar recebendo 30 mil reais recorrentes daqui a 6 meses. Eu quero estar com uma previsibilidade de caixa, onde eu recebo. Eu vou fechar a live, porque agora eu vou falar em números delicados e eu não quero que o Instagram saiba dos meus números. Óbvio. Eu quero estar recebendo 30 mil reais recorrentemente. E aí eu tô abrindo esse número para você porque eu sei que é interessante para que você saiba, para que você entenda o que que precisa acontecer para que eu possa ter esses números comigo. Então tá, eu quero 30 mil reais recorrentes. Não sei o que que você colocou aí. Se de repente você colocou, daqui a 6 meses eu quero estar viajando para a Itália, por exemplo. Então a gente precisa ver quais são os valores que você precisa alcançar para que você tenha essa viagem para a Itália. Isso é uma coisa que eu não te falei. Eu já tenho esses números na minha vida. Eu tenho meu custo de vida, o quanto que eu preciso para poder viver, para alcançar os objetivos que eu tenho, que eu coloquei como ponto B aqui. Eu coloquei que eu quero estar com o desafio, com o curso, com a mentoria rodando no automático. Ou seja, eu vou colocar eles em rede social, vou colocar o patrocinado, vai atrair as pessoas certas, porque eu já vou estar com a fala da persona ajustada. Eles vão estar trazendo pessoas para mim, e esses 30 reais vão ser compostos também por esse curso que vai estar no automático. Então, para isso estar acontecendo. No dia 7 de fevereiro de 2026, eu vou estar com a persona definida. Tô dando um exemplo para você entender, tá? Bem definida, com a cópia ajustada, que é sobre aquilo que eu ensinei para você fazer agora, de pegar a transcrição e pegar a fala exata da pessoa, ajustada, com o funil ajustado. O que que significa isso? Eu preciso saber quantas pessoas precisam entrar no meu funil em 30 dias, no meu funil pela internet em 30 dias, para saber com quantas pessoas eu vou falar nesses 30 dias e sabendo, por exemplo, que se eu falo com 10 pessoas, eu consigo converter 6.
Eu preciso ter esse número, entendeu? A cada 10 pessoas, eu conversando com essas pessoas, eu consigo converter essas pessoas. Quantas pessoas eu consigo converter? Quanto tempo eu levo para converter essas pessoas? Preciso ter esses números. Então, isso é funil ajustado. No dia 7 de fevereiro de 2026, eu preciso estar com meu funil ajustado. Com o curso gravado, e na plataforma, eu coloquei aqui também dieta, treino e sono cuidado, né? Ajustado. Estou trabalhando com isso já. Então, já estou cuidando da minha dieta, do treino e eu quero estar com a minha rotina ajustada de sono, treino e dieta. E rotina com Sara e Davi. Essa rotina tem a ver com os ajustes entre mim e o André para poder organizar a nossa vida. Como você está por dentro e as pessoas que participarem do Cresce e Apareça vão estar por dentro do que está acontecendo, então não tem problema nenhum eu falar isso mesmo porque eu já fechei a gravação. É, Então tá. Então, no sexto mês, eu preciso estar com a rotina com a Sara e Davi ajustadas, com a minha rotina do sono, treino e dieta ajustados, com o curso gravado na plataforma, o funil ajustado. Só que assim, para o meu funil estar ajustado, você concorda comigo que eu já testei o funil? Eu já chamei as pessoas, eu já vi o que que vai acontecer com essa pessoa, o tempo que ela vai demorar para comprar. Então, para ela comprar os cursos, a mentoria já está na plataforma, mas o curso, o desafio, já tem que estar na plataforma antes. Então, não é uma coisa que vai acontecer em fevereiro de 2026, vai acontecer antes. Concorda comigo? Então, é Sim, isso que eu vou trazer para trás. Tá fazendo sentido para você? Você está conseguindo aproveitar alguma coisa da minha fala aqui para poder te ajudar no seu planejamento? sim. Esses números de custo de vida, do quanto custa o que você quer para daqui a 6 meses, você já tem? Não, Tá, vamos lá. Eu vou te falar o como você faz isso para você alcançar esses números, tá bom? tá. Você vai ver o que você quer para sua vida. Meu amor, eu tô em aula, não dá agora, tá bom? Mas daqui a pouco a mamãe sai e dá um beijo em você. Então guarda essa surpresa para mim ou passar ela debaixo da porta, tá bom? Mas guarda, eu quero receber de você depois. Aí, o que que acontece? Para o funil estar ajustado, esse é o passo último, o funil ser ajustado, porque ele vem de um processo para que ele seja ajustado. O curso precisa estar gravado, então esse é o passo penúltimo que precisa acontecer. A copy, para que essa copy, para que o funil seja ajustado, a copy já está ajustada, porque a comunicação já precisa estar ajustada. Entende o que eu quero falar? O que eu quero dizer? O meu termômetro para saber se o funil está sendo ajustado ou não é a minha comunicação. Aliás, o funil vai me dizer se a comunicação está dando certo. Então, a validação da copy vem do funil, entendeu? O que eu quero dizer? Tá fazendo sentido para você? Sim, Vou explicar só mais um pouquinho, só para ter certeza que você entendeu. Nós temos o mensageiro,
Aí eu vou colocar assim: eu tenho o mensageiro, tem a pessoa que vai receber a mensagem, que é o meu comprador. No caso, nesse momento, quem está comprando a minha mensagem é você, Rosana. E temos a mensagem. Para que você possa comprar a minha mensagem, você precisa entender a minha mensagem e ser persuadida, ser convencida, da melhor forma possível, ser convencida de que o meu produto faz sentido para você. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, para que você compre o meu produto, eu preciso estar com a minha mensagem, com o jeito que eu falo para você, embrulhado para presente de tal forma que você aceite esse presente. Isso é a cópia ajustada. Só que, para que eu embrulhe isso para presente para poder te entregar, eu preciso ter um presente para te entregar. E o presente é o produto, que vai ser o curso, o desafio e a mentoria. E isso vai virar Reels, que eu achei uma boa metáfora. Um presente. E aí, o presente estando pronto, né, que é o produto pronto, eu vou ajustando a copy e vou verificando o funil para ver se está dando certo. Entendeu? Tá. Curso gravado, funil ajustado, a copy. Então, assim, o funil e a copy são as últimas coisas. A penúltima coisa é o curso na plataforma. Ah, a persona definida vem antes. E ao mesmo tempo que aqui, em relação à rotina ajustada, alimentação, sono, dieta, precisa acontecer ao mesmo tempo. E agora a gente. Eita, caiu? Eita, caiu. Vamos parar um pouco.